Vim falar sobre o filme de animação da Pixar, Turning Red, ou em português, Red Crescer é uma Fera, e de 5 mensagens que eu considero as melhores que o filme passa pra gente. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Turning Red é escrito e dirigido por Domee Shi, foi o primeiro longa-metragem da diretora, que já tinha ganhado um Oscar pelo curta-metragem de animação da Pixar, Bao. E o legal de Turning Red é que toda a equipe principal é formado também por mulheres. Turning Red conta a história da Meilin, uma garota de 13 anos com família de origem chinesa que vive em Toronto, no Canadá. A trama se passa no início dos anos 2000, quando as boy bands estavam no auge, e a Meilin e as amigas dela são muito fãs de um grupo chamado Four Town, mas ela esconde os interesses dela da família conservadora que ela tem. No entanto, a Meilin tá numa fase onde as emoções estão muito à flor da pele e ela começa a se transformar num imenso panda vermelho. Essa transformação acontece de geração em geração na família da Meilin quando as mulheres atingem a maioridade que elas receberam desde a antepassada delas. E baseada nessa transformação, a gente já pode tirar a primeira e mais clara mensagem do filme, que é a difícil passagem pela puberdade. Essa transformação da Meilin quando ela tem 13 anos no imenso panda vermelho é claramente uma metáfora para a puberdade. Essa transformação acontece quando a Mei passa por algum tipo de emoção forte, seja raiva, alegria, vergonha, e é um evento que acontece com todas as mulheres da família e é considerado para algumas como uma dádiva e para outras como uma maldição. O fato de ser vermelho também traz um pouco do simbolismo da cor e toda essa transformação que acontece no corpo da personagem. É um crescimento desordenado, essa incapacidade de controlar as emoções, o aparecimento de pelos, os odores e a vontade de esconder isso de toda forma. É interessante que o filme, mesmo sendo do ponto de vista de uma menina, todo mundo pode se identificar com ele por essas mudanças loucas que acontecem com a gente durante a puberdade. E é interessante que até a mãe dela, quando a Mei tá se transformando nesse panda vermelho e tá escondendo da mãe dela que isso tá acontecendo, a mãe dela acha que é relacionado à puberdade também e sai lá querendo dar absorvente pra ela, fazendo ela passar vergonha na escola. E sendo a puberdade de verdade ou se transformar no imenso panda vermelho, nos dois casos há essa tentativa de tentar esconder, não querer que as pessoas descubram o que tá acontecendo com seu corpo. E assim como a puberdade, quando a Mei começa a entender e aceitar essas mudanças que estão acontecendo no corpo dela e as pessoas ao redor também, ela começa a conviver melhor com isso. A segunda mensagem muito fofa que eu queria apontar de Turning Red é a normalização da orientação sexual dos personagens. Uma das amigas da Mei, a Priya, tem interesse por outras garotas e numa festa durante o filme a gente vê todas as meninas muito empolgadas por verem a Priya dançando com outra garota. É bem sutil e quase inexistente a relação das duas, a gente vê uma rápida interação delas quando a Priya tá fazendo uma mímica e ela é a única que acerta. E mais pra frente, quando as duas estão dançando juntas e tá todo mundo lá animadinho por conta disso. E aqui é até bom abrir um parênteses, porque pode ser que a história da Priya tenha sido um pouco diminuída durante o filme por causa de alguns cortes. Recentemente a Pixar fez uma carta aberta falando sobre a censura que a Disney fazia com relação a toda a representatividade LGBTQIA+, que os artistas queriam colocar nos filmes. Personagens e tramas LGBTQIA+, eram sempre diminuídas, cortadas ou deixadas apenas como subtexto nos filmes da Pixar. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu explico bem por que a Pixar escreveu essa carta, né, que tem a ver lá com o projeto de lei da Flórida Don't Say Gay, e depois com a repercussão disso, as mudanças que podem acontecer no futuro dentro da Pixar. Mas o filme Red Crescer é uma Fera foi lançado na época que tudo isso estava acontecendo e o corte final dele já estava pronto. Na mesma época, a diretora e roteirista de Red, Domee Shi, falou que muitas das histórias de fundo do
filme foram cortadas. Então especulou-se que uma das tramas de fundo cortadas do filme tenham sido esse relacionamento da Priya com essa outra garota. Além disso, a diretora de fotografia do filme, Andrea Gol, fez um comentário no Twitter que instigou ainda mais as pessoas. Ela repostou a cena que a Priya tá dançando com a outra menina e tá todo mundo animado por conta disso, e escreveu: "Estou muito orgulhosa deste momento porque, por mais estressante que tenha sido, eu pedi uma fatia de representação queer de qualquer maneira." Ou seja, primeiro está comprovado, né, que a Priya é uma personagem LGBTQIA+, da Pixar, e depois ela fala dessa cena como sendo apenas uma fatia e de quão estressante foi ela conseguir isso. Ou seja, tem tudo a ver com toda essa repercussão que aconteceu dessa carta da Pixar falando sobre a censura da Disney. Então muitas pessoas saíram nas redes sociais pedindo uma versão sem cortes LGBTQIA+, de Turning Red. Não sei se isso vai acontecer, se vai sair essa versão sem cortes, seria ótimo se saísse, mas de todo modo é muito legal, é bom a gente comemorar que existiu essa cena, sabe? Essa cena da Priya com essa outra menina dançando e todo mundo comemorando, todo mundo achando muito legal isso. Nada de preconceito, nada de estranhamento, apenas todo mundo comemorando, e isso por si só já é bem importante. Claro que isso é pouco, a gente deve continuar querendo mais, mas a gente não precisa não comemorar por conta disso. Uma outra mensagem super legal de Turning Red é sobre aceitar as diferentes formas da pessoa agir, se portar e se vestir. A gente sabe que a mãe da May tem uma implicância com as amigas dela, mas uma implicância um pouquinho maior com a Miriam. E se a gente comparar a forma da Miriam se vestir e se portar com as outras garotas, não é tão feminino quanto elas. Fica subentendido que esse é um dos principais motivos da mãe da May não gostar muito da Miriam, e algumas pessoas nas redes sociais começaram a apontar a Miriam como uma pessoa transexual. Nada foi confirmado oficialmente pela equipe de Red, mas mesmo assim a gente consegue tirar algumas mensagens interessantes disso. Sendo ou não uma personagem trans, a Miriam foge do padrão de feminilidade, a Miriam tem o estilo dela, tem o jeito dela, e é muito interessante existir essa personagem e ela ser aceita pelas amigas dela. Claro que existe sim o preconceito da mãe da May com relação a Miriam, mas até isso evolui no decorrer do filme e no final ela já aceita a Miriam e deixa tranquilamente ela ser amiga da May. E falando sobre padrão de feminilidade, uma outra mensagem muito legal de Red é sobre o padrão de masculinidade. Um dos pontos altos de Turning Red é toda a trama envolvendo a boy band Four Town. No final dos anos 90 e começo dos 2000, muito antes das bandas de K-pop, as boy bands estavam bombando. Algumas músicas do Four Town foram escritas pela Billie Eilish e pelo Finneas O'Connell, e eles pegaram direitinho essa vibe de boy band daquela época. E claro, a May e as amigas dela são loucas por essa boy band, mas o que chamou a atenção é que a gente descobre lá pro final do filme que o Tyler também é muito fã dessa banda. O negócio é que durante o filme inteiro o Tyler se mostra um homem bastante tóxico, né? Faz piadas bastante sem graça, e quando ele aparece no final do filme fazendo caras e bocas, surtando por causa da boy band, muitas pessoas começaram a especular que ele pudesse ser gay. A diretora do Michi confirmou que um pouco da backstory do Tyler foi cortada do filme, mas em nenhum momento ela falou sobre a orientação sexual dele. No entanto, o Tyler, sendo ou não sendo um homem gay, o fato dele ser machista no começo do filme e depois se mostrar essa pessoa, né, que esconde esse lado, que gosta de boy band, que fica ensandecido lá com as outras meninas, é muito interessante. Isso porque muitos homens, inclusive héteros, escondem esse outro lado, um lado mais sensível, um lado que pode ser considerado como de menina, justamente por medo do que as outras pessoas podem falar sobre ele. E o medo desse julgamento acaba fazendo com que ele precise reforçar esse machismo para compensar esse outro lado. Então foi muito legal no final do filme quando as meninas encontram com o Tyler no show e ao invés de julgar ele, elas acolhem e fica todo mundo junto lá curtindo. É uma forma de mostrar que tá tudo bem, você pode gostar do que você quiser e a gente vai te aceitar mesmo assim. E falando sobre aceitar, vamos passar para a última mensagem que eu considero uma das mais importantes do filme, que é sobre a gente não precisar esconder quem a gente realmente é. A May, durante o filme inteiro, para ser aceita pela mãe e pela família, escondeu quem ela realmente era, quem ela realmente queria ser. Já virou costume na família da May esconder o panda vermelho e tirar
tirar ele de dentro das mulheres. Mas a May aprendeu a conviver com ele e virou uma parte dela. E isso da gente precisar esconder uma parte da gente para ser aceito pelos outros pode ser interpretado de várias formas, né? Desde a orientação sexual até o que estava acontecendo com a May, dela esconder os gostos musicais, os lugares que ela queria sair, frequentar, as amizades e até os garotos que ela achava bonitos por conta da família conservadora que ela tinha. E mais uma vez o panda vermelho foi usado como metáfora para isso, né? Algo que a mãe dela não queria que ela mostrasse para o mundo, queria que ela escondesse e queria fazer um ritual para que fosse banido de dentro dela. Eu, como um homem gay, enxerguei aquilo como várias famílias que querem esconder a homossexualidade do filho e muitas vezes submetem eles a vários tipos de tratamento para encontrar a cura. No entanto, a May conseguiu mostrar para a família dela que o panda vermelho faz parte dela e ela não quer abrir mão desse lado que ela tem. E foi muito interessante mostrar o conflito de gerações, porque a mãe da May também passou por isso quando tinha a idade dela. E isso é algo que provavelmente vai continuar existindo em todas as gerações. Só o fato do filme se passar lá no começo dos anos 2000 e ser um tema tão atual mostra isso. No fim, a melhor mensagem de Red, Crescer é uma Fera, é exatamente essa, que a gente não precisa ser quem os outros querem que a gente seja. A gente pode ser quem a gente quiser. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!